O EGR é gás carbônico. Qual que é a ideia do EGR? Baixar o NOx dentro do meu motor. Se ele baixa o NOx dentro do motor, quem que sobe? Particulado. Então os níveis Euro 6 são bem menores que o Euro 5. Então eu vou ter que ter ou um filtro de material particulado, ou um redutor de NOx, e mais catalisador de oxidação e mais oxidação da amônia, né? Então eu tenho assim um sistema bem mais complexo. Os motores Euro 6 podem ter EGR frio ou quente, né? O EGR frio eu uso praticamente em toda a faixa de operação do motor. E o EGR quente, aquele que não tem um radiador para baixar os gases do EGR, ele é usado mais para manter a temperatura do pós-tratamento elevada. A gente vê depois em detalhes um a um, ok? Seguindo então, né? O pós-tratamento, aqui que a gente falou, representado pelo DPF, SR principalmente, né? Nos Estados Unidos, em 2007 houve uma introdução da lei, onde os motores passaram a usar EGR frio maciçamente. A gente até abordou na aula passada, né? Então, com essa abordagem, os motores começaram a ter um cuidado especial com a manutenção, limpeza, combustível, né? A gente sabe que tende um pouco mais, quando eu faço muito EGR, a ter um pouco mais de carbonização. Então, esses motores eram mais capciosos para se manter e operar, né? E na Europa, em paralelo, a Europa optou por sistemas SCR, né? Quando chegou o Euro 4 na Europa, em 2006, né? E ali eles entenderam que era mais importante um motor eficiente em termos de consumo e o tratamento do NOx ia ser fora. Então, os motores europeus sempre tenderam a ir para a tecnologia SR, usando Arla. E os americanos, como o foco era baixar NOx já no motor, vieram com a tecnologia EGR. Então, os motores americanos, eles tinham um consumo de combustível ligeiramente maior que os europeus por causa realmente do EGR. E em 2013, então, entrou na Europa, vai entrar aqui em 2023, está previsto, né? E vamos ver o que o desenrolar dos dias, dos meses vão nos trazer, ok? Então, continuando aqui, né? Ó, aqui, são praticamente 3 estratégias aqui de pós-tratamento, ok? Quando eu tenho um motor, por exemplo, um Euro 6 com EGR resfriado, né, eu uso também um SCR. Ou eu posso ter um EGR quente, que não é resfriado, mais um SCR. Ou eu posso ter um SCR somente, sem EGR. Quando eu vou ter um SCR para fazer um Euro 6, esse cara aqui tem que ser extremamente eficiente. E como o motor opera, as condições que ele entrega para o SCR funcionar também tem que ser muito eficientes. Então, o software do motor precisa prever que o motor tem que funcionar, muitas das vezes, em função da eficiência do pós-tratamento. Então, o motor, ora, pode fazer mais consumo de combustível, ora, pode fazer mais temperatura, que aí aumenta o consumo. Então, ele vai meio que, né, passear, transladar entre modos de eficiência de combustível e modos de eficiência de catalisador ou modos de regeneração do catalisador. A gente vê aqui um 7º injetor. Ó. O que é isso, né? Dependendo do estado, né? Aqui é um motor Euro 6, ele tem EGR frio, né? Ele usa então EGR em quase toda a faixa de funcionamento do meu motor. E esse EGR, ele produz material particulado, vai para o filtro de material particulado. Esse filtro de material particulado precisa estar constantemente sendo regenerado. Como é que é regenerar? Por temperatura, rodando. Mas e se ele não rodar, né? Às vezes eu preciso forçar uma regeneração. Então eu tenho um pequeno injetor de combustível, eu literalmente injeto diesel, né, uma quantidade correta, para acender esse carbono que está aqui dentro do meu filtro particulado. Então é uma churrasqueira literalmente, né? Então ele tem que ter um controle muito fino de quanto combustível para controlar a temperatura dentro do filtro particulado. Então tem uma parte de sensoriamento de temperatura e variação de pressão. Por quê? Quando a variação de pressão cair, sinal que ele limpou, aí termina a regeneração, né?
E são inúmeras estratégias de uso da combustão, do EGR, do sétimo injetor para fazer a regeneração do filtro particulado e o motor, enfim, e assim vai, né? Não esquecer que depois também tem um SR, né? Se eu esquento o DPF, o SR também esquenta e também aumenta a sua capacidade de redução. Perfeito? Então são 3 vias principais, né? O EGR resfriado, o EGR quente e só o SR. O que é esse EGR resfriado, né? Revisando, quando sai o gás do escape e ele retira uma pequena parcela dos gases de escape, esses gases de escape não vão diretamente para a admissão. Eles passam por um radiador que baixa a temperatura, aí vai para a admissão. Então, como ele é um EGR mais frio, a minha densidade de potência aumenta. O motor tende a ser mais econômico. Porém, ele sempre está tragando EGR, então sempre o filtro particulado está funcionando. Quando é um EGR quente, ou seja, eu saio do escapamento e já vai direto para a minha admissão, não resfria. Opa, aí não dá para usar em toda a faixa de operação de torque e rotação. Por que eu uso o EGR quente então? Ele é mais barato, mais simples. Ele é usado para manter o pós-tratamento quente. E quando é que ele precisa estar quente, né? Quando que o meu EGR quente precisa intervir? Em baixa carga e baixa rotação, porque daí tem pouca densidade de energia no meu motor. Como ele está consumindo pouco combustível, gerando pouca temperatura, para garantir que o pós-tratamento esteja eficiente, eu preciso esquentar. Então eu vou circular EGR, degrada a combustão baixa eficiência, se baixa eficiência esquenta o escapamento. Se ele esquenta o escapamento, esses caras aqui do pós-tratamento são mais eficientes. Então pode ser uma escolha técnica interessante dependendo do produto, ok? Tem outros, né, de novo, que é só SCR. Então é um motor exatamente ou bem parecido com o Euro 5. Tem o motor e o SCR, só no Arla. Mas imagine, né, o quão eficiente vai ter que ser o meu catalisador o tempo todo, a lembrar, né, que um Euro 6 precisa ter uma durabilidade de emissões de 7 anos ou 700 mil quilômetros. O Euro 5 hoje são 5 anos ou 500 mil quilômetros. Então, esse sistema tem que ser eficiente por longo tempo e o tempo todo. Então, tem que ser um sistema extremamente robusto, bem feito e provavelmente bem caro, né? Ok? Então, foram as 3 vias aqui. Que eu estava explicando, né? Então, volta lá, ó. Vamos ver. Ó aqui. Na entrada do motor, eu tenho um corpo de borboleta, um TBI. Por quê? Quando eu estou com baixa carga e baixa rotação, eu tenho baixa vazão. Para que eu consiga fazer o EGR sair do escape para a admissão, tem que ter o escape com mais pressão que a admissão. Então eu fecho a minha admissão com a borboleta. Aí cria uma depressão maior aqui, cria mais vácuo. E o EGR migra. Se aumenta a carga, opa, já posso abrir de volta, né? Eu tenho aqui, então, ó, a minha válvula de EGR. Eu tenho que medir quanto de EGR que passa, então normalmente o pessoal usa um Venturi, pela diferença de pressão, o Venturi mede a vazão. Ou posso usar uma sonda a oxigênio, né? Então, existem N maneiras de se medir a taxa de EGR. E isso é fundamental, né? Às vezes o motor pode pensar assim, ó, eu funciono a minha calibração, eu peço 2, 3, 5, ela é baseada na demanda de EGR. E daí toda a parte de combustão, avanço, pressão, boost, né, posição da válvula, borboleta, o TBI vão se ajustando para fornecer aquela quantidade de EGR que eu quero. Então, eu tenho aqui o meu freio motor, né, eu tenho o sétimo injetor, ó, como eu falei, para injetar um pouquinho de combustível, né, eu tenho aqui na minha entrada, o meu DOC, que é o catalisador de oxidação, aí vem o filtro particulado, daí vem o meu injetor de Arla e ele injeta o Arla que vai entrar aqui nos tijolos do SCR. E depois tem o oxidador da amônia, porque eu também tenho o NH3 que forma, né? O Arla, na verdade, ele vai sofrer termólise e depois hidrólise e ele passa então a fornecer NH3 para acontecer a redução do NOx. Isso a gente vê ali na frente, né? E depois ele sai do meu motor. Então, mais ou menos esse é um conceito do motor Euro 6 e os seus sistemas.